Olá, queridos, estamos aqui para mais um momento de reflexão, momentos sempre baseados na palavra de Deus. Eu quero agradecer ao Senhor pelos nossos mais de 300 inscritos no nosso canal, pessoas que estão sendo abençoadas, que se inscreveram no nosso canal e estão abençoando vidas, né? Compartilhando essa mensagem com pessoas que muitas vezes eu nem imagino. E louvado seja o nome do Eterno por tudo isso que Ele tem feito. Quero agradecer também a loja Dupla Store, que tem feito uma parceria aí comigo. Hoje eu estou com uma blusa, olha, lindíssima. Bendita é essa fé que ela carrega, né? Cheia de brilho, de dourado, para as meninas que gostam de se vestir com estilo, com conforto, com qualidade. Sigam a loja no Instagram. A loja também vai estar aí na descrição do vídeo, tá bom? Eu quero dizer para você que é muito bom quando a gente pode se vestir com algo que transmite a nossa fé, transmite o que a gente crê. Loja Dupla Store, siga lá no Instagram e elas também estão no Facebook, tá bom? Bom, quero também parabenizar a todas as mulheres pelo dia 8 de março, que é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Parabéns para você, mulher guerreira que não desiste, que não desanima, que pode estar passando pelo que for, mas está sempre de joelhos em oração, crendo que o teu Redentor vive e por fim ele se levantará. Então receba de Deus, mulheres, todas as bênçãos que o Eterno tem para derramar sobre as nossas vidas. Amém? Bom, hoje nós estamos com um tema muito interessante. Pare o carro. E o tema de hoje encontra-se lá no livro de Atos, capítulo 8, do versículo 36 ao versículo 38, que diz assim: Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Essa história é maravilhosa, né? A gente conhece bem, mas o Senhor falou tanto comigo através dessa palavra, irmãos, porque tem um pano de fundo por trás dessa história, né? Nós sabemos que lá no livro de Atos, no início lá do livro, a igreja ela foi estabelecida ali em Jerusalém, o Espírito Santo desceu sobre a igreja ali em Jerusalém compartilhava tudo, até as línguas, né? O Senhor permitiu que eles fossem batizados com o Espírito Santo, começaram a falar novas línguas, e foi algo maravilhoso, porque agora eles tinham uma única maneira de falar, né? Se em Babel, ainda vou trazer mensagem sobre Babel, irmãos, se em Babel, aquela divisão deles, aquela soberba deles, né? Fez com que eles parassem de falar a mesma língua, eu quero dizer para você que em Jerusalém o Espírito Santo desce e as línguas que eram todas divididas, né? Porque haviam pessoas, estrangeiros de outros lugares em Jerusalém. Agora eles começaram a falar em novas línguas e eles começaram a compreender a linguagem um do outro. Então Jerusalém era um local que era maravilhoso, né? Ali eles já conheciam o Senhor Jesus, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, mas veio a primeira perseguição à igreja e por causa da perseguição eles foram dispersos. Muitas perseguições que você e eu passamos é para que haja dispersão e para que nós alcancemos o propósito de Deus em nossas vidas. Isso aconteceu com Filipe. Filipe então sofreu uma dispersão, mas a Bíblia diz lá em Atos capítulo 8 que após essa primeira perseguição à igreja, Filipe vai parar em Samaria. E Atos capítulo 8, versículo 4 em diante diz assim: Entremente, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Ou seja, multidões iam até Samaria, cidade desprezível para os judeus, né? Mas foi ali que Cristo encontrou com aquela mulher e a salvou, e aquela mulher evangelizou a cidade de Samaria. Agora Filipe volta a Samaria, prega a palavra, multidões vão até ele para ouvir a palavra e ver os sinais que ele realizava. Porque muitas pessoas hoje estão só atrás dos sinais, não querem ouvir a palavra. Mas ali, através de Filipe, as pessoas ouviam a palavra e viam os sinais. Porque os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. O Senhor falou isso antes de ser assunto aos céus. No versículo 7 de Atos 8, a Bíblia diz assim: Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Olha que coisa tremenda.
Em Samaria, Filipe orava, pregava a palavra e os demônios saíam correndo. Coxos e paralíticos eram curados. Filipe estava realizando sinais iguais aos que Jesus realizava. Por isso que Jesus falou, né? Aquele que crê em mim, obras maiores fará. Então foi algo lindo. E a Bíblia diz no versículo 8, e houve grande alegria naquela cidade. Mas depois de um ministério tão grande, tão lindo, tão frutífero, o Senhor chama Filipe. Faz um hiato, uma parada em toda essa história de Samaria, nessa grande missão de Filipe em Samaria. E lá em Atos capítulo 8, versículo 26, diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul. Em primeiro lugar, todas as vezes que o Senhor fala dispõe-te, tenha disposição, tenha bom ânimo. O Senhor já começa sempre falando assim com seus profetas, com seus discípulos, né? Com os homens e mulheres chamados pelo Senhor. Por quê? Porque ele sabe que o ministério é árduo. Ele sabe que tem que haver disposição. O Senhor sabe que para cumprir o chamado, nós temos que estar dispostos também a ouvir a voz de Deus e ver o que Ele quer conosco, para onde nós devemos ir e o que devemos fazer. Então o anjo do Senhor fala a Filipe: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Será que se hoje o Senhor te chamasse para ir lá para Gaza, será que você iria? Filipe nem questionou. E é interessante que a Bíblia diz que esse caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este caminho se achava deserto. Quantas vezes o Senhor te leva para o deserto para que você cumpra um propósito dele na sua vida? Quantas vezes o Senhor te leva para um local longínquo? Quantas vezes o Senhor te leva para um local onde não tem ninguém, é deserto mesmo, para falar contigo, para tratar com você e para que você alcance sempre um propósito maior. Lembre-se, desertos irão te levar a propósitos muito maiores. Desertos vão te levar ao propósito final, que é o propósito de Deus na sua vida e na minha vida. Amém? E ali Filipe, então, não questiona. A Bíblia diz no versículo 26 que ele se levantou e foi. Filipe vai, então, para esse local ali, descendo a Jerusalém para Gaza, esse local deserto. Ele não questiona as ordens de Deus. Você acha que Filipe foi com uma grande alegria no coração? Não sei. Talvez por ter visto o anjo do Senhor, sim. Mas talvez por deixar Samaria, um local onde ele estava operando tanto milagre ali em nome do Senhor Jesus. Um local onde ele via vidas sendo curadas e libertas. Porque a nossa alegria, irmãos, não é no fato de nós estarmos realizando milagres, não. É porque o Senhor está manifestando a sua glória na vida das pessoas. Eu fico muito feliz quando uma pessoa é curada, quando uma pessoa é liberta, quando alguém recebe uma grande vitória do Senhor. E de repente o Senhor fala: Filipe, para tudo. De repente o Senhor faz um hiato no ministério de Filipe. Um pit stop. Para que ele tenha um encontro com alguém muito importante. Desprezível aos olhos humanos, mas para Deus, muito importante. Versículo 27 de Atos 8 diz assim: eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. É interessante que eu gostaria até de perguntar para você, né? Qual o nome do eunuco? Não sabemos. Você sabe que o eunuco, ele passava por uma mutilação, ele era castrado para poder atender o seu dono. E atender em que sentido? Em tomar conta das mulheres do seu dono, porque assim ele não ofereceria perigo. Depois os eunucos também passaram a se tornar homens de alta confiança, de reis, de rainhas. No caso desse eunuco, ele era um homem de alta confiança, superintendente dos tesouros da rainha, como diz aqui a Bíblia, né? Alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. Candace é um título, não é um local. Candace não é um nome próprio. Candace é um título comparado a Faraó. Assim, quando se falava em Faraó, você pensava em rei dos egípcios, né? Rei do Egito. Quando se falava em Candace, você estava se falando de uma rainha. Era um título utilizado para a rainha. No caso aqui dos etíopes. Então, aquele homem era um homem empoderado. Era um homem com uma alta postura e função e realmente muito dinheiro, muitas condições. Estava ali provavelmente numa comitiva, mas ele tinha largado tudo isso, pedido provavelmente ele autorização à sua rainha, né, à sua Candace, para poder ir a Jerusalém adorar. Porque provavelmente esse homem se converteu ao judaísmo. E aquele homem foi adorar a Deus em Jerusalém. Mas em Jerusalém,
mesmo adorando a Deus provavelmente no templo, aquele homem não entendeu nada do que ele aprendeu. Ou melhor, não entendeu nada do que ele ouviu. Não aprendeu nada. Porque tem muitas pessoas dos templos, nas suas sinagogas, que estão ali como meros até atores. Pessoas que não têm a unção do Espírito Santo para falar, para ensinar, para pregar, estão ocupando os púlpitos das igrejas, porque aquele homem, você vai ver isso mais à frente, ele foi a Jerusalém adorar. Mas quando ele volta lendo o profeta Isaías, Filipe pergunta para ele, compreendes o que lês? E ele diz, não há quem me explique. Peraí, ele veio do templo, ele veio adorar em Jerusalém, então provavelmente ele veio ao templo adorar. Não havia ninguém no templo para ensiná-lo? Ou aquelas pessoas que estavam lá não tinham a graça do Espírito Santo para ensinar? Eram os fariseus, né, que ocupavam muitas sinagogas, eram aqueles homens que se achavam tão estudiosos e entendidos da Bíblia, mas que não tinham a presença do Espírito Santo, como homens simples, como Pedro, como Filipe, como João, não tinham estudo, mas tinham o Espírito Santo. Você pode não ter nada nesta vida, mas se você tiver a presença do Espírito Santo, você tem tudo e você vai levar muitas pessoas a servirem e a seguirem a Jesus. Então aquele eunuco tinha um nome desconhecido, mas tinha uma marca, ele é eunuco. Às vezes os homens impõem a nós títulos, sabe? Títulos que eles criam para sermos conhecidos por algo que não temos, para sermos conhecidos por algo que perdemos, sabe? É a viúva, é aquele órfão, é a ex, é o ex. Mas eu quero dizer para você que o Senhor não te conhece por aquilo que você não tem. O Senhor te conhece por aquilo que você tem. O Senhor te conhece pela presença dEle. Eu gosto muito de uma canção da Fernanda Abrão que diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. É isso que nós temos que entender. Deus tem planos maravilhosos para as nossas vidas. Nós não podemos ficar parados no mesmo lugar porque os homens nos intitularam de alguma coisa. E lembre que os eunucos não eram tão bem-vindos assim nos templos judios, judaicos, né? Por quê? Porque o eunuco, em Deuteronômio capítulo 23, versículo 1, havia a princípio uma proibição, através da lei de Moisés, para que homens mutilados, homens eunucos não pudessem frequentar os templos. Depois isso cai por terra lá em Isaías, a Bíblia fala isso, se vocês estiverem anotando, Isaías 56, versículos 4 e 5, e agora os eunucos podem voltar a frequentar os templos, ou podem passar a frequentar os templos, o Senhor os aceita de volta se eles seguirem a lei do Senhor. Mas imagina, uma pessoa que antes era proibida de entrar e agora é permitida ali a sua entrada, ela sempre fica meio que mal vista, né? Mas o eunuco, ele não estava nem aí para o que pensavam acerca dele. Ele estava preocupado com o que Deus pensava acerca dele. Será que hoje você está assistindo esse vídeo preocupado com o que pensam da sua vida? Preocupado com o que estão falando da sua vida? Ou você está preocupado com o que Deus pensa a seu respeito? Ah, queridos, depois de tantas lutas, tantas coisas que nós passamos, não é possível que nós não venhamos a crescer ao ponto de pensar: eu estou preocupado com o que Deus pensa ao meu respeito. Porque o que Deus pensa ao nosso respeito pode nos levar para o céu ou para o inferno. Agora, o que o homem pensa ao nosso respeito, pouco importa. Não vai nos levar a lugar algum. Sim, vai nos levar a um lugar de angústia, a um lugar de tentar autoafirmação, a um lugar onde você tenta agradar a todos o tempo todo. Aí sim. Isso é algo que só perturba a mente, a alma e o espírito. Então fique com o que Deus pensa de você. Caminhando aí na mensagem, Atos 8, versículo 29. Lembrando a você que Deus mudou os planos de Filipe para alcançar o eunuco. Deus muda os nossos planos para alcançar vidas que nós nem conhecemos. E louvado seja Deus por isso. Porque nós estamos aqui, irmãos, não é para fazer a nossa vontade. É para fazer a vontade daquele que nos enviou, daquele que nos chamou. Em Atos 8, versículo 29, a Bíblia diz assim, vamos caminhando aí no 28, né? Estava de volta, né, o eunuco, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo, né, falou a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Quero dizer para você que nós precisamos nos aproximar de quem precisa de Deus e não nos afastarmos. As pessoas hoje em dia estão se afastando de quem precisa de Deus. Não porque ele é um pecador, não porque ele não congrega na igreja que eu congrego, não porque ele está afastado do caminho, não. Então você não pode fazer assim para as pessoas. Imagine se Deus olhasse para você e para mim e dissesse: eu não quero papo com ela, ela está afastada de mim. Eu não quero papo com ele não congrega na igreja que eu quero. Não é verdade? Pensa nisso.
Naquele momento não haviam preconceitos. Naquele momento Deus fala com Filipe, aproxima-te do carro. Aproxima-te, olha só que coisa mais linda que o Senhor fala com ele. O Espírito Santo fala diretamente com Filipe. Aproxima-te desse carro e acompanha-o. E aí, meus irmãos, eu quero dizer para você. Versículo 30 diz assim: correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Como podemos acompanhar algo mais veloz do que nós? É para pensar, né? Como a gente pode acompanhar um carro? Não era um carro que você conhece hoje, claro. Era um carro com os seus cavalos, os seus animais ali, conduzindo aquele homem empoderado, aquele homem com muitos recursos financeiros, recursos físicos, tinha tudo ali à sua disposição. Afinal, ele era um alto funcionário da rainha dos etíopes. Então, pensa, aquele homem tinha tudo à disposição. Aquele carro, obviamente, andando muito mais rápido que Filipe. Como nós alcançamos algo que está mais rápido do que nós? Versículo 30 tem a resposta. Correndo. Sim, correndo. Nós precisamos correr para alcançar. Nós precisamos correr para alcançar o objetivo que Deus tem para as nossas vidas. Ah, pastor, essa prova que eu vou fazer para o Enem é muito difícil. Corre para você alcançar. Tem um ditado que eu conheço muito bem por causa da minha estatura, né? Quem tem perna curta sai na frente. Então, se você sabe das suas limitações, corre. Se Filipe estava a pé e o eunuco estava no carro, Filipe foi correndo. Filipe não ficou perguntando a Deus: Deus, como é que eu vou alcançar o eunuco? Porque ele está no carro. E os cavalos estão andando, obviamente, muito mais rápido do que eu. Não. Deus te dá a direção e vai te dar também a estratégia. Deus deu a direção a Filipe e Filipe usou a estratégia. Deus falou para ele: alcança o carro. E Filipe foi correndo. Corra para alcançar os propósitos de Deus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala isso. Nós precisamos prosseguir para o alvo. Quem tem alvo, corre. Quem tem alvo, anda depressa. Quem tem alvo tem que correr até alcançar. Mas existe um momento que nós precisamos parar. Tem momentos que o próprio Deus fala para a gente parar. Mas no caso de Filipe, ele precisava correr para alcançar. Bom, continuando aí, em Atos capítulo 8, o Filipe pergunta para o eunuco: você compreende o que você está lendo? Ele ouviu que ele estava lendo Isaías, né? Imagina aquele homem com alegria lendo o profeta Isaías em alta voz. E aí o versículo 31 diz assim: ele respondeu: como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou o Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Olha que coisa linda. Aquele homem era tão humilde, apesar de ser um alto funcionário. Tem pessoas que faz tanta questão de dizer os seus cargos, né? Sou alto funcionário da empresa tal, sou alto funcionário da estatal tal, eu sou alto funcionário ou um alto obreiro da igreja tal. Aquele homem, ele só estava querendo aprender a palavra. Você imagine que Filipe era um homem simples. E o eunuco, um homem poderoso. Mas a palavra de Deus, ela veio para derrubar essas muralhas. E não é possível que a gente, como igreja, fique erguendo essas muralhas. Pessoas poderosas não ficam perto de pessoas mais pobres, mais simples, mais humildes. Se Jesus veio a essa terra humildemente, nasceu, foi colocado numa manjedoura, que era um tabuleiro para os animais comerem. Aprendeu a profissão do pai, que era ser carpinteiro. Como nós queremos muitas vezes nos afastar das pessoas a tal ponto que não estamos conseguindo falar nem a linguagem das pessoas, não estamos conseguindo nem parar para ouvir as pessoas. Mas o eunuco tinha um coração quebrantado. Sabe por que Deus parou a vida de Filipe para alcançar o eunuco? Porque Deus já tinha visto o coração do eunuco e sabia que o eunuco foi em Jerusalém buscar a presença do Senhor, adorar o Senhor. Mas ele não encontrou nada que pudesse fazer com que ele crescesse na palavra de Deus. Então Deus para a vida de Filipe, para a cidade de Samaria, para o ministério de Filipe, para que o eunuco fosse alcançado. Ele foi tão humilde que ele falou: como é que eu vou compreender se não tem quem me explique? Mas ele não vinha do templo? Eu falei isso lá no início, né? Às vezes vamos ao templo e voltamos vazios. Porque não há quem ensine com a autoridade do Espírito Santo, com graça do Espírito Santo, com sabedoria dada e concedida pelo Espírito Santo. Se você está indo ao templo e está voltando vazio, tem alguma coisa errada. Primeiro examine-se, porque a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você foi chamado para fazer um autoexame da sua vida. Eu sei que analisar a vida dos outros é muito mais fácil,
Mas o que o Senhor nos propõe em 1 Coríntios 11 é fazer uma autoanálise da nossa própria vida. Veja se não é com você. Se não for com você, como no caso ali do eunuco, não era com ele, é algo com o local que você está indo. Ok? Mas aquele homem tem a humildade de dizer, sobe aqui, né? Sobe. Versículo 32 diz assim: ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Versículo 33, na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. E aí esse texto que o eunuco vinha lendo se encontra em Isaías 53, versículos 7, versículo 8. Né? Versículos 7 e 8. Imagina, olha só o texto que aquele homem vinha lendo. Era coincidência, irmãos? Não, era jesuicidência. O texto que ele vinha lendo apontava para o Messias, que é Cristo. Mas o eunuco humildemente pergunta, não tenha vergonha de perguntar aos seus pastores, aos seus líderes, aos seus discipuladores, perguntar o que vocês não entendem. Não tenham vergonha de tirar dúvidas acerca da palavra. Você sabe que eu já atendi muita gente ainda tendo pessoas que me perguntam, pastor, eu não sei jejuar. Me ensina a jejuar? Não tenha vergonha. A gente só cresce perguntando, a gente só cresce aprendendo. E a gente aprende com quem? Com quem é um pouquinho maior que a gente. Com quem tem um pouquinho mais de experiência que a gente. Crianças aprendem com seus pais, que têm mais experiência, né? Então, olha só, o versículo 34 diz assim: então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Oh, maravilha de Deus. Isso aí para um pregador, para um evangelista, para alguém que está discipulando uma vida, né? Que acabou de descer as águas, ou que vai descer as águas, que é o caso de Filipe, do eunuco, isso é maravilhoso. Ele falou, vem cá, de quem Isaías estava falando? Era dele mesmo? Ou era de alguma outra pessoa? Oh, Senhor da glória. Versículo 35 diz assim, então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Porque nós temos que ter paciência para discipular as pessoas. A gente tem que ter amor. A gente tem que ter vida no altar para discipular as pessoas. Não é qualquer um que sai discipulando as pessoas, não. Filipe tinha vida no altar. Mas Filipe, ele era um homem tão humilde que ele tinha prazer em discipular multidões, mas também tinha prazer em sair de onde ele estava confortavelmente, no local onde todos queriam ouvi-lo, para ir para um lugar deserto, correr atrás de um carro e discipular uma vida. Querido, se você discipular bem uma vida, pode ter certeza que o Senhor se agrada de você. Não é com números que o Senhor se agrada. O Senhor não está preocupado se a tua igreja tem 10, 100, 1000, 10 mil ou 1 milhão de pessoas. O Senhor está preocupado se você está discipulando bem, se você está evangelizando, se você está ganhando vidas para o reino. Eu tenho falado ultimamente que o nosso maior objetivo é povoar os céus. Não é povoar a igreja. Não é povoar, fazer com que o meu nome se torne célebre, ou que os nossos nomes se tornem célebres. O maior objetivo do cristão é povoar os céus. Amém? Até porque lá em cima não terão placas de igreja. Graças a Deus por isso. Lá em cima seremos um único povo. Voltaremos a ser a igreja de Atos, a igreja de Jerusalém, onde todos falaremos uma só língua, teremos um só Senhor. Tudo será comum. Porque parece que a igreja de Atos 2 fez tinta, né? A gente não vê mais isso. Só vê aqueles que se esforçam. Graças a Deus nós temos nos esforçado para sermos um só povo. Sempre que estamos com pessoas até de outra congregação, nós procuramos falar a mesma língua. Procuramos falar do mesmo Senhor. Porque o que nos une tem que ser maior do que o que nos divide. Costumes, irmãos, não estou falando de doutrina não, estou falando de costume, tá? Abre parênteses aí, aqueles que estão de plantão, querendo pegar alguma coisa aí errada. Eu não estou falando de doutrina, estou falando de costume. Costume, cada um tem o seu costume. Mas isso aí é muito pouco perto do que nos une. Se a pessoa usa brinco, se a pessoa usa batom, se a pessoa usa saia, se a pessoa usa terno, isso é pequeno, isso é coisa de homem. Coisa de homem se resolve entre homem. Coisa de Deus se resolve com Deus. Doutrina a gente fala de Deus. Costume a gente fala de homem. Então os costumes a gente deixa pra lá e vamos falar do que importa, que é Deus, da sua palavra. Amém? Deixando de lado as heresias, deixando de lado, claro, e não se envolvendo aí, nem fazendo nenhum tipo de pacto, heresias ou seitas. Não é disso que eu estou falando não, pelo amor de Jesus Cristo. Estou falando de doutrina. Se a doutrina é a palavra de Deus, se você está num local onde só é pregada a palavra de Deus, os costumes vão ficar de lado, ok? Então o Filipe vai e começa a ensinar.
ensinar o eunuco desde Isaías até chegar em Jesus. Pensa comigo, até então o carro ia andando. Felipe agora não precisava mais correr até o carro. Porque quando você alcança o propósito de Deus, você vai parar de correr. Calma, se você está correndo hoje, eu quero dizer que vai chegar o tempo e o momento onde você vai poder parar de correr. Você está correndo para fazer o vestibular, você está correndo para fazer o Enem, você está correndo porque você está trabalhando muito. Vai ter uma hora que você vai ter que parar o carro. Pare o carro, lembra do tema da mensagem? Vai ter uma hora que você precisa parar esse carro. E até então Felipe correu, alcançou o carro, estava em cima do carro e o carro estava andando. Felipe e o eunuco juntos no mesmo carro. Você imagina, se Felipe começou a ensinar do profeta Isaías até chegar em Jesus, quanto tempo foi essa conversa? Não sei. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 6 horas? Não sei. Porque eu vou dizer uma coisa pra você, no caminho que eles estavam, não tinha água, então eles andaram um bom tempo caminhando até acharem água. Vamos lá pra gente entender melhor? Versículo 36 diz assim, depois que Felipe anunciou Jesus para o eunuco. Seguindo eles, caminho fora ali lá no início, chegando a certo lugar onde havia água. Então você vê que eles não pararam de caminhar. Não pare de caminhar. Discipuladores, não parem de caminhar. Aqueles que estão sendo discipulados, não parem de caminhar. Não parem. Continuem caminhando juntos. Você vê que o discípulo não largou o discipulador? Você vê que o aluno nunca larga o mestre enquanto ele ainda está aprendendo? Lembra de Josué que não deixava Moisés enquanto ele era ali seu servidor, ele não largou Moisés por nada. Até quando Moisés subiu ao monte, ficou lá 40 dias para receber ali os mandamentos divinos, Josué ficava no pé do monte esperando Moisés voltar. Coisa linda, né? Isso se chama fidelidade, lealdade. Isso se chama humildade, saber ouvir, saber ensinar. Não deixar o discípulo, não deixar o aluno no meio da caminhada. Já pensou se o Felipe fala, olha só, você não está entendendo nada, porque deve ter, irmãos, aqui ó, a gente está pegando uma parte aqui onde a Bíblia resume. Mas você acha que o eunuco, como era um homem ali de coragem, um homem que estava, né, aquela hora ele falou, sobe aqui no carro, não tem quem me ensine, vem cá. Você acha que não fez perguntas para Felipe, não? Claro que fez. Eu imagino o Felipe respondendo todas elas pacificamente até chegar ao versículo 36, que seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco, eis aqui água, quem impede que seja eu batizado? Ele queria saber, tem algum problema em batizar? Porque ele chegou até o batismo. Felipe ensinou tanto, teve tanta paciência que chegou até o batismo. Tenha paciência para ensinar. Tenha paciência para ensinar os seus filhos. Tenha paciência para ensinar os seus alunos. Tenha paciência para ensinar a sua igreja. Outro dia eu pregando falei sobre isso. As pessoas querem criticar o outro pregando, mas não têm paciência para ensinar. As pessoas querem criticar o outro cantando, mas não têm paciência para ensinar. As pessoas querem criticar os outros como diáconos, mas não tem quem os ensine. Meu Deus, se você sabe fazer bem a obra de Deus, faça discípulos. Porque ninguém vai ficar aqui nessa terra para semente, não. Faça discípulos. Ensine as pessoas como se ministra o louvor, como se prega, como se dá uma aula de escola bíblica. Na verdade, vamos fazendo discípulos, porque Jesus nos chamou para isso. Não nos chamou para ficarmos empoderados, segurando totalmente o poder, dizendo eu sei pregar muito bem, mas quero que esse poder fique comigo longe de nós. Porque tudo vem dele. Amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Bom, no versículo 36, o que o eunuco viu? A possibilidade. Eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Ele viu a possibilidade. Opa, ele me falou do batismo nas águas e tem água aqui. Versículo 37, Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. Oh, coisa linda. Filipe viu a fé, mas ele viu também a confissão. Olha só. E respondendo, ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha que confissão firme do eunuco. Será que a sua confissão acerca da pessoa de Cristo é firme ou ela está vacilando? Porque aqui o eunuco foi muito firme. Creio que Jesus Cristo, olha só a coisa linda no versículo 37, é o Filho de Deus. Ele foi firme na sua confissão. Então, o eunuco viu a possibilidade das águas. Filipe viu fé e viu a confissão. Ou seja, não havia impedimento. O único impedimento para quem quer descer as águas é a incredulidade. Eu não creio que Jesus Cristo é o Senhor. Então, você não pode descer as águas. Então, Filipe viu a fé, viu a confissão, e aí veio o versículo 38. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco, e é daí que veio o tema dessa mensagem. Pare o carro. Se o eunuco não manda parar o carro,
ele perde a oportunidade de se batizar. Quem sabe a única ou a última da sua vida. Sabe aquele hino? Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Será que hoje é o último vídeo que você vai assistir no YouTube? Será que hoje é a última pregação que Deus está te dando chance para você se arrepender, para você confessar Jesus como Senhor, para você descer as águas? Deixar essa teimosia e descer as águas, para você tomar essa atitude. Se está te faltando empurrãozinho, aqui ó, tô aqui para isso. Receba o empurrãozinho do Espírito Santo. Você sabe que quando Golias caiu, já falei isso, né? Davi encrava uma pedra na testa de Golias, mas a Bíblia diz que ele caiu com o rosto em terra, porque a pedra quem lançou foi Davi, mas a força que o empurrou ao chão foi a força do Espírito Santo de Deus. Pela lei da física é impossível uma pedra ser encravada na testa e o gigante cair com o rosto em terra. A pressão da testa fez o gigante cair para trás, mas a força do Espírito Santo que impulsionou aquele gigante por terra, porque foi Deus quem jogou o gigante por terra, foi Deus que jogou Golias por terra, e é Deus quem joga todos os gigantes da nossa vida por terra. Se você está encontrando oposição para se batizar, que esse gigante caia por terra hoje em nome de Jesus. Eu estou aqui para te ajudar, estou aqui para jogar essa pedra na testa do gigante e te dizer, desça as águas. Se possível hoje, se não for possível amanhã, se não for possível na primeira oportunidade que você tiver, fale com seus pastores e desça as águas. Eu tive a honra de batizar agora no último domingo, primeira vez que eu realizo um batismo nas águas. Batizei uma moça que veio lá de São Paulo e ela queria descer as águas. E eu falei para ela, eis aqui água, o que impede você ser batizada? Isso foi no domingo seguinte ela estava se batizando em nossa igreja. E foi uma alegria muito grande para a minha vida, para a vida dos irmãos, para a vida dela, que havia passado por algumas igrejas, mas por causa da pandemia as igrejas não estavam batizando. Meu Senhor, que honra! Para mim, irmãos, uma honra, uma alegria. Eu passei aquele domingo aqui com a minha família, pensando, orando, jejuando, desde o dia que aquela moça tomou a decisão de se batizar. Que eu sei que o inferno se levanta quando a gente decide obedecer a Deus, mas nós vencemos. Eu quero te dizer que você também vai vencer, em nome de Jesus. Então, naquele momento, o eunuco diz, pare o carro. Pare o carro, ele mandou parar o carro. Ambos desceram a água, ou seja, aquele que ia batizar e o que seria batizado. Porque no momento do batismo, ambos precisam descer a água, porque um está ali levando o outro a confessar Jesus como Senhor e se arrepender dos seus pecados. Então ambos descem a água, ambos vão ver juntos esse milagre, ambos vão juntos, um fazer com que o outro confesse a Jesus. Fazer não, porque quem convence é o Espírito Santo, mas naquele momento nós precisamos levar aquela pessoa às águas. Então isso é maravilhoso, é um momento para ser compartilhado. Quem foram as testemunhas? A comitiva do eunuco, né? E o próprio Filipe, claro. Então naquele momento ele parou o carro, o eunuco parou o carro e tomou a melhor decisão da sua vida. Quero dizer para você, pare tudo e desça as águas. Quero dizer para você, pare tudo e obedeça. Pare tudo e vá hoje para a igreja. Pare tudo e vá orar. Pare tudo e vá jejuar. Pare tudo e vá ao monte. Pare tudo. Mas você precisa obedecer a Deus. E é necessário parar. Já teve a fase de você correr, já teve a fase de você andar em cima do carro, mas tem um momento que você precisa parar. Pare tudo. E aí o versículo 39, né? A gente viu que Filipe batizou o eunuco. Versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Meu Deus do céu. Foi sair da água, foi tomar atitude de obediência. O plano de Deus se cumpriu. Acabou ali o ministério de Filipe com o eunuco. Sabe por quê, irmãos? Quanto mais falamos de Jesus, mais dispensáveis nos tornamos às pessoas. Não, eu acho que você não entendeu. Quanto mais falamos de Jesus, mais dispensáveis nos tornamos às pessoas. Já pensou se no momento que Filipe sumiu, o eunuco ficasse, cadê meu discipulador? Cadê meu mestre? Meu Deus! Eu só consigo agora ouvir a palavra que ele prega. Eu só consigo ficar atrás dela, atrás dele. Filipe sumiu e o eunuco seguiu. Filipe sumiu, mas o eunuco seguiu. Você precisa seguir adiante. Se o seu discipulador, se o seu pastor, se o seu bispo, apóstolo, não importa, o seu líder, se por algum motivo ele sumiu, no caso de Filipe, ele foi arrebatado. Arrebatado pelo Senhor. Assim que ele cumpriu o propósito de Deus, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe.
Você pode estar sofrendo aí pela perda de um líder, pela perda do seu pastor, mas eu quero dizer para você, você precisa seguir. Filipe sumiu, mas você vai seguir. Porque Eunuco seguiu. Essas palavras ficaram tão engraçadas, né? Porque Filipe sumiu, mas o eunuco seguiu. E seguiu como? Triste, cabisbaixo? Não. Versículo 39 diz que ele seguiu o seu caminho cheio de júbilo. Sabe por quê? Porque ele viu a glória de Deus. Porque ele conheceu Jesus. Porque ele se batizou nas águas. E quem vê a glória de Deus, quem conhece Jesus, quem se batiza nas águas, não volta atrás por causa de homem algum. Não se arrepende da decisão que tomou. E você, eu estou aqui hoje finalizando esse vídeo dizendo para você, não se arrependa da decisão que você tomou em seguir a Cristo. Não volte atrás por homem algum. Não volte atrás. Não vale a pena. Tome como exemplo o eunuco. Por mais que o seu discipulador, aquela pessoa que o fez descer as águas, aquela pessoa que ensinou o caminho da salvação tivesse sumido, ele seguiu. E seguiu jubiloso. Irmãos, ele conseguiu entender até o arrebatamento. Tem gente nova convertida que entende mais do que os crentes que já estão, antigos na igreja. Lembra quando Jesus foi assunto aos céus? Todos sabiam que isso ia acontecer, mas na hora que ele foi subindo, né, a igreja ficou assim tão pasma com tudo isso que estava acontecendo, mas pior do que isso foi quando Jesus morreu. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Voltavam ali discutindo, conversando. Emaús era uma aldeia que ficava mais ou menos 12 quilômetros próximo a Jerusalém. Eles passaram aqueles 12 quilômetros questionando. Ele não era o Messias? O que aconteceu? Meu Deus do céu, o Senhor avisou que ele iria morrer, ressuscitar, que tudo isso era para a glória dele, mas os próprios discípulos não entendiam e questionavam e discutiam, e estavam largando Jerusalém, porque Jesus havia morrido. Jesus teve que se manifestar a eles. Eles olhavam para Jesus e não reconheciam. Chegaram a falar para ele, você não sabe o que está acontecendo aqui em Jerusalém, os últimos acontecimentos? Aquele que nós achávamos que era o Messias morreu. Jesus continuou caminhando com eles, e eles não o reconheceram. Só reconheceram Jesus. Quando Jesus ia passando direto, eles falaram, já está tarde, fica aqui conosco. E no partir do pão, quando Jesus deu graças, eles reconheceram, os olhos deles foram abertos. E aqueles dois homens reconheceram a Cristo. Aí naquele momento, o que aconteceu? Jesus sumiu. Que o propósito dele foi cumprido. Na vida ali dos discípulos, a caminho de Emaús. Aqueles homens voltam correndo para Jerusalém. Irmãos, o Senhor faz qualquer coisa para alcançar a minha vida, a tua vida. Você não pode se afastar de Jerusalém. Você não pode se afastar do templo. Você não pode deixar de seguir o seu caminho. Você não pode deixar de seguir o seu ministério por causa de ninguém, por causa de nada, por causa de problema algum na sua vida. Faça como eunuco. Desça as águas. Se você já desceu as águas, siga o seu caminho, jubiloso, feliz por tudo que Deus ainda fará na tua vida. E como Filipe voltou para Samaria e continuou seu ministério maravilhoso. Porque você precisa fazer o que Deus quer, para que você continue fazendo e realizando milagres que Ele já planejou. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesta hora eu quero colocar cada vida que está assistindo esse vídeo, pedindo ao Senhor que o Senhor venha alcançando pessoas que eu não conheço, pessoas que eu conheço, porque isso pouco importa. O que importa é que essas pessoas venham conhecer o teu nome, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Aqueles que estão cabisbaixos, caídos, eu peço que o Senhor levante. Aqueles que deixaram seus ministérios, Pai, que o Senhor possa restaurar ministérios neste momento. Aqueles que deixaram a sua casa espiritual, que possam voltar para o seu lar espiritual. Aqueles que não desceram as águas porque não se sentem ainda seguros e confortáveis, que o Espírito Santo de Deus agora possa convencê-los a descer as águas. Em nome de Jesus, eu oro pelos enfermos, para que o Senhor venha curando. Eu oro por aqueles que estão possessos, que o Senhor venha libertando. Eu oro por milagres, seja em que esfera for, na vida de cada um que está assistindo ao momento de reflexão. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, compartilhar esse vídeo. Não se esqueça de seguir a loja, hein? Olha lá, vamos de novo. Dupla Store. Olha que blusa linda que eu estou vestindo das meninas. Bendita é essa fé que ela carrega. É a nossa fé que faz toda a diferença na vida das pessoas e na nossa vida principalmente. Amém? Então que você continue aí no nosso canal, compartilhando, pedindo para outras pessoas seguirem também, porque essa palavra, irmãos, precisa chegar em muitas e muitas vidas. Amém, queridos? Então, quero dizer para você neste momento que você receba a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre a tua vida. Que o Senhor sobre ti levante o rosto
Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te dê a paz. Olha, beijos estalados, aquele coraçãozinho e até o nosso próximo momento de reflexão.